Olá pessoal, vamos para a aula 122. Vamos para a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. A famosa ação e reação. Bom, uma coisa que tem que ficar claro é qual é a intenção, né, quando um elaborador de prova faz uma questão sobre ação e reação. É muito importante deixar claro isso. Tá? Uma coisa é tu fazer uma análise da questão via segunda lei de Newton. Outra é via terceira lei de Newton. Geralmente a questão é teórica. Tá? O cara não vai te cobrar nenhum cálculo na terceira, nem na primeira, lá da lei da inércia. A terceira lei de Newton, ela vai se preocupar com a interação entre dois corpos. Por exemplo, aqui tem um menino A e aqui tem um caixote que eu vou chamar de B. Então tem uma interação aqui entre os dois corpos. O corpo A, o menino, quando empurrar o caixote, aqui está a força AB, força que o menino fez no caixote. A terceira lei de Newton diz que sempre que houver uma ação, haverá uma força de reação. Mas notem, a preocupação de quem está analisando a terceira lei de Newton é analisar essa interação, ou seja, é analisar quem é que está fazendo determinada força em um corpo. E essa terceira lei de Newton me fala que a toda ação corresponde uma reação. Tá? Bom, primeira consideração importante. Ação e reação são forças. Essas forças são as forças de interação entre dois corpos sempre. Então, uma delas, tanto faz, tá? Tanto faz. Uma delas se chama ação e a outra reação. Eu posso dizer que essa é a reação e essa ação? Pode, não tem problema. Então, uma é a ação e a outra é a reação. Agora, notem, muitas vezes tem umas pegadinhas que dizem assim: o menino empurra a caixa. Ação, essa é a ação. Reação, a caixa adquire velocidade. Não. A caixa adquire aceleração? Não. Ação e reação são, anota aí, sublinha aí nas tuas anotações, forças. Menino empurra a caixa. Caixa reage e faz força no menino. Como assim, professor? Olha só. Quando a gente empurra a caixa, a gente faz uma força sobre a caixa. Certo? Então aqui eu faço, tá na caixa. Só que a lei da ação e reação me diz que a caixa reage e eu sinto nas minhas mãos uma força que a caixa está fazendo. Certo? Então notem que as forças são aos pares. Bom, o que vai acontecer com a caixa, o que vai acontecer comigo é outra coisa. Daqui a pouco nós vamos discutir isso aí. Isso aí é um problema que geralmente as pessoas se confundem justamente nisso. Mas notem, o que eu estou inicialmente dizendo? A faz força em B. B faz força em A. Tá? Sempre que eu estiver lidando com a interação entre dois corpos, essa verificação aqui dessas forças estou falando da terceira lei de Newton. Agora, olha a diferença. Olha a diferença. Vou fazer um anexozinho aqui no canto. Pegamos um corpo e colocamos em cima de uma mesa. Sobre esse corpo tem uma força F1 para baixo. Ainda não estou dizendo quem são essas forças. F2 para cima. Alguém está fazendo uma força F3 para... Bom, quando eu faço uma análise dessa, o que eu faço? Eu coloco as forças atuantes para que depois eu faça a resultante dessas forças aqui. Ok? Mas nota, eu não estou preocupado quem é que fez a F3, quem é que fez a F1, quem é que fez a F2. Essa análise aqui é uma análise típica de segunda lei. Por que análise típica de segunda lei? Porque não me interessa quem é que fez a F1, F2, F3. Eu simplesmente, olha só, eu
ponho as forças e acho a FR. Para que eu quero achar a FR na segunda lei? Para achar a aceleração. Isso é uma coisa. Aqui, o enfoque é outro. Eu quero saber quem é que fez a ação e a reação. Eu estou vendo a interação entre esses corpos. Olha a diferença de enfoque. Bom, ação e reação tem algumas características que tu tens que saber. Características. Essas características geralmente são perguntadas quando a questão é abordada. A primeira característica de ação e reação é que elas têm mesmo módulo. O valor da F AB e da FBA são idênticos. Valor, numericamente. Então, se o menino empurra a caixa, vamos inventar, com 50 newtons, a caixa empurra o menino com 50 newtons. Ou seja, a força que o menino faz aqui é a mesma que a caixa faz aqui. Numericamente elas são iguais. Já vamos analisar isso, calma um pouquinho aí. Só vamos botar as características. As direções. Olha essa direção e olha essa direção. As direções são iguais ou diferentes? Não ouvi. As direções são iguais. Pegadinha. Pessoal, direção é horizontal, vertical, ou diagonal. Que direção é essa? Horizontal. Que direção é essa? Horizontal. Então eles têm mesma direção. Pegadinha, né? Geralmente as pessoas falam, as direções são contrárias. Não. Mesma direção. O que é contrário? O que é contrário, o que é oposto são os sentidos. Sentidos opostos. Ele adora brincar com essa. Os alunos erram, né? Muitos aí devem ter se confundido. Tá? Pensem, direção é uma reta. Essa reta é igual a essa reta. Então a direção é a mesma. Os sentidos é que são opostos. Sentidos opostos. E agora? Olha só. Primeira consideração sobre mesmo módulo. Se essa força é... Vamos botar como exemplo. Se essa força é de 50 newtons, essa aqui também é de 50 newtons. 50 para a direita e 50 para a esquerda, resultante dá zero, sim ou não? 50 para a direita e 50 para a esquerda, resultante dá zero, sim ou não? Sim ou não? Não. Ah, não. Professor Fabrício tá doido. Não. Olha aqui. Vamos dar uma olhada. Se eu pegasse um corpo apenas, e botasse 50 newtons para a direita, e no mesmo corpo eu colocasse 50 newtons para a esquerda, é uma questão de segunda lei de Newton. Nem estou analisando quem é que fez F1 e F2. Aí a FR dá zero. Beleza. Mas as duas estão no mesmo corpo. Agora eu pergunto, ação e reação FAB e FBA estão no mesmo corpo? Não. Pegadinha de novo. Pessoal, ação e reação, anota essa dica aí. Nunca se anulam. Por que elas nunca se anulam, ação e reação? Por quê? Porque elas estão, o quê? Em corpos diferentes, tá? Então cuida aqui, ó, cuida com essa pergunta, tá? Ação e reação jamais vão se anular. Só podem se anular forças de mesmo módulo sentidos contrários quando elas estão no mesmo corpo. Se fosse segunda lei. Mas não. Olha aqui, o 50 está no B e o outro 50 está no A. Então essa força jamais vai conseguir se anular com essa. Uma está num corpo e outra está no outro. Tá? Elas jamais se anulam. Estão em corpos diferentes. Aliás, isso é uma grande dica. Às vezes é perguntado para o aluno assim, essas forças fazem para ação e reação? Basta verificar. Se elas estiverem no mesmo corpo, já não vão fazer para ação e reação.
Porque a ação e reação tem que estar em corpos distintos, jamais no mesmo corpo. Um exemplo, ainda nós não vimos peso e normal, tá? Mas muita gente acha que peso e normal é ação e reação. Não pode. Por que peso e normal não vão fazer para ação e reação? Vou te fazer essa pergunta depois. Te liga. Peso e normal não vão fazer para ação e reação porque elas estarão, tá, em corpos diferentes. Não pode, tá? Não pode. Tá bom? Então sempre em corpos distintos. Agora, uma grande confusão da terceira lei de Newton é esse item aqui. É esse item aqui. Tá? Esse item aqui é perigoso. Porque é o seguinte, o elaborador da prova, o elaborador da questão, ele faz uma confusão na tua cabeça. Ele faz uma confusão. Ele tenta te enganar. Ele tenta te enganar com o quê? Ele tenta te enganar com causa e efeito. Essa é a confusão feita na cabeça do aluno. A causa é a força. A causa é a força. Quem é a força? A força é a que o A faz em B e B faz em A. Essas forças são numericamente iguais. Agora, o que é o efeito de uma força? O efeito de uma força é uma deformação. O efeito de uma força é uma aceleração. Vou te dar dois exemplos, tá? Dois exemplos. Um sobre deformação e outro sobre aceleração. Primeira questão. Tem um ônibus que está em movimento e vai bater num Fusca. Ai, tadinho do Fusca. Tadinho do Fusca. Ai, o Fusca. Eu adoro Fusca, né? Um dia eu vou ter um Fusca ainda, tá? Então um Fusquinha parado, quietinho na dele, sem ninguém dentro, né? Não vamos causar uma tragédia. E vem o ônibus e se choca no Fusca. Bom, daí tu imagina a cena. O ônibus, com aquela estrutura toda, vai dar uma amassadinha de nada. E o Fusca vai virar uma panqueca. Coitadinho do Fusca, tá? O Fusca vai virar uma panqueca. O Fusca vai estragar tudo. Olha o efeito. O efeito é o mesmo? O efeito é o mesmo? Não. O Fusca estragou todo. O ônibus não estragou nada. Aí ele que tenta te confundir. O que algumas pessoas vão dizer? O ônibus estragou mais se o ônibus estragou... o Fusca estragou mais se o Fusca estragou mais força ônibus no Fusca que Fusca no ônibus. Não. Ação e reação. Se o ônibus faz... Vamos inventar um número bem grande. 20 mil newtons no Fusca. O Fusca faz no ônibus 20 mil newtons. As forças são numericamente iguais. Sério? Sério? Numericamente iguais. Interação entre dois, A em B, B em A. A questão é que 20 mil newtons no Fusca, para a estrutura que ele tem uma estrutura metálica, né, menos rígida que o ônibus. Vai amassar todo. E no ônibus não. O ônibus tem uma estrutura mais robusta. Esse 20 mil newtons vai dar uma amassadinha, mas não tanto. Tá vendo a malandragem? A malandragem do elaborador? Ele tenta te confundir o efeito com a causa. Numericamente, o que o ônibus faz no Fusca é igual ao que o Fusca faz no ônibus. Beleza? Segundo exemplo. Um pai e um filho estão de patins. Um pai, digamos que eu seja o pai, tem um filho menorzinho aqui, pequenininho, de patins. Eles se empurram. Nota que pai faz força no filho. Filho faz força no pai. Ação e reação. A pergunta é, a aceleração que o pai aqui, a aceleração que eu vou ter é a mesma que o meu filho? A aceleração é a mesma? Não, olha aqui, ó. A aceleração em módulo é FR por M. Apesar das forças que pai faz em filho e filho faz em pai sejam numericamente iguais, quem tem mais massa, eu, o pai, terá o quê? Menos aceleração, proporção inversa. Então notem que o efeito não é o mesmo. O filho acelera bastante, o filho acelera muito e o pai acelera pouco. Efeitos diferentes, mas as forças de ação e reação são idênticas, tá? Vamos para terminar a aula,
verificaram o seguinte, ó, verificaram o seguinte, alguns pares de ação e reação famosos, Exemplo, essa daqui também é uma pegadinha, quer ver, ó? Planeta Terra, nós vamos ver lá na gravitação universal, ó, planeta Terra, ou um planeta qualquer, tá? Haverá uma força chamada de força de atração gravitacional. Planeta puxará os corpos na direção do seu centro. Essa força, nós vamos ver daqui a pouquinho, nas próximas aulas ainda já estamos vendo isso. Força-peso, olha só. Se Terra puxa corpo, ação. Corpo puxa Terra. Aliás, fica uma dica assim, ó. Anota aí. Sempre quem faz a ação, anota aí, tô esperando. Sempre quem faz a ação sofre a reação. Então, olha aqui. Tá vendo? Força-peso. Quem é que fez a ação? Quem é que fez a força-peso aqui no corpo? A Terra. Então, Terra fez a ação, a reação estará na Terra. Tá? Notem que o que as pessoas acham é que como a Terra é muito maior, o que vai acontecer? Se Terra puxa corpo com 10 newtons, né, na direção do centro, tem gente que acha que a Terra faz mais força. Não, ação e reação tem mesmo módulo. Se Terra puxa o corpo para a direção do centro com um valor que é de 10 newtons, o corpo puxa a Terra para cima com 10 newtons. O efeito não é o mesmo, claro. O efeito é o corpo cai, a Terra fica no mesmo lugar. Essa força é insignificante para o planeta Terra. Mas nota, ação e reação têm o mesmo valor. Essa força que age à distância, ela tem um nome, já vou falar. Só que eu vou dar outros exemplos aqui desse tipo de força. Então, esse aqui é o primeiro exemplo. Agora, lá na eletricidade, nós vamos ver isso aí. Cargas elétricas. Mesmo sem aprender eletricidade, tu sabe que sinais contrários, um positivo e um negativo, sinais contrários se atraem. Princípio da atração e repulsão, nós vamos ver. Eu tenho Qzão, carga maior, positiva, e aqui um Qzinho, carga menor. Ou, sei lá, Qzão e Qzinho, não interessa. O importante é que existirá uma força entre Qzão e Qzinho, ó, F Qzinho, Qzão, e F Qzão, Qzinho fazem par, ação e reação. Tu já brincou com ímãs? Ímãs também fazem força um no outro. Então, se eu pegar norte com norte, isso que é legal, né? Pegar nomes contrários, tenta empurrar um contra o outro e eles estão norte com norte repelindo. Então aqui eu vou chamar de ímã A e esse de ímã B. Então, o ímã A repele o ímã B, FAB, e o ímã B repele o ímã A. Tá? Notem que sempre as forças são os pares. Lei da ação e reação. Essas forças que agem à distância, notem, ó, não tem contato, elas se chamam forças de campo. Forças de campo. Essas forças de campo, né, para nós aí no ensino, teria força de campo nuclear também, mas isso aí lá na física moderna nós vamos ver. Aqui, ó, forças de campo. Quando eu largo esse objeto, aqui, ó, o planeta Terra puxa, não precisa ter contato. Um ímã também, um ímã ele pode estar longe um do outro, são chamadas forças de campo. Agora, existe uma outra classificação que se chama forças de contato. Por exemplo, clássicas forças de contato. Depois nós vamos analisá-las com calma, tá? Cada uma dessas forças. Quando eu tenho uma mesa e eu ponho um objeto aqui em cima, existirá uma força chamada de força normal. A força normal é a força que uma superfície faz no corpo. Então, mesa empurra o corpo para cima. Força normal, olha ali. A dica como é que é mesmo? Quem faz ação, mesa fez ação. Sofre a reação estará na mesa. A reação estará na mesa, tá? Nota, dois corpos, mesa e corpo. Uma força em cada um dos corpos. Mais uma. Uma corda e um corpo.
uma corda pendurada no teto, por exemplo, olha aqui. A força quando a corda faz se chama tensor. Então, corda faz força no corpo. Ó, olha lá, tensora. E aí eu falei para vocês, onde é que está a reação? A reação está em quem faz a ação. Corda fez força no corpo. Onde é que está a reação? Corpo faz força na corda. Tá? Corpo faz força na corda. Então a reação da tensão está na corda. Beleza? Então está aí a chamada terceira lei de Newton. Sempre que eu estiver preocupado, quem é que fez uma determinada força num determinado corpo, tá? Por exemplo aqui, ó, quer ver? Peguei esse pincel atômico aqui. Se eu só botar o pincel atômico e botar uma força, tem uma coisa. Agora, quem é que fez a força? Ah, Fabrício está puxando. Ah, então tem uma força que Fabrício faz no pincel, o pincel faz no Fabrício. Tá? É aquela velha situação, né? Se eu, por exemplo, eu estou jogando futebol, e eu bato acidentalmente, eu chuto acidentalmente, o cara joga mal futebol aqui, tá? Aí bate acidentalmente na perna do outro jogador. A pergunta é, dói mais em quem? Né? Confusão causa efeito. Ah, dói mais em quem foi atingido. Agora as forças, ó, pé faz força na perna lá do adversário, numericamente o mesmo valor que a perna do adversário vai fazer no meu pé. Tá? Sou totalmente contra a violência, mas numa briga, por exemplo, tem um soco, uma pessoa leva um soco. Apesar de doer mais nela, a força que a mão faz no olho é numericamente que o olho faz na mão. Tá? Agora, tu tem que ficar prestando atenção numa coisa, tá? Quer ver? Tem uma corda aqui, imagine uma corda aqui, tá? Presa no teto, tem uma corda. Se eu quero subir, o que a gente faz para subir? Tem uma corda, imagina uma corda. O que eu faço? Eu me puxo para cima? Eu não me puxo para cima. Ah, não. Eu puxo a corda para baixo. Quem é que me puxa para cima? A corda. Ah, tá brincando? Sim. Ou quer ver uma pessoa, já que eu falei de patins antes, uma pessoa chega de patins assim numa parede e diz assim, ah, vou chegar nessa parede e me empurrar. Não, pessoal. Não pode o corpo que faz a ação sofrer a reação. Não tem como fazer força em mim mesmo. Como é que eu faço para causar uma aceleração? Ó, quando eu chego na parede, eu estou de patins. Imagina eu andando de patins, esse é um desastre. Eu estou aqui. Se eu empurro a parede, é a parede que me empurra e faz eu ir para trás. Ah, tá brincando? É, isso aí. Tá bom? Então nós vamos ver que eu não posso fazer força em mim mesmo. Tem uma coisa que é doida também, quer ver? Ó, nós vamos ver lá na força de atrito. Quando eu caminho, eu empurro o chão para trás. E o chão me empurra para frente. Ah, tá brincando, professor. Não sou eu que me empurro então quando eu caminho. Não, é o chão que te empurra. Porque sempre tem que ter uma interação entre dois corpos. Tanto que se não tivesse atrito, nós vamos ver que é o atrito, que é uma força importante, eu escorregaria, tentaria andar e não conseguiria. Eu tenho que empurrar o chão para trás e o chão me empurrar para frente. A mesma coisa num barco, ou num barco a remo. Eu empurro a água para trás e a água empurra para frente. Ou no nado mesmo, né? Tu pega e nada, tu empurra a água para trás e ela te empurra para frente. Tá? Então, pensem sempre aí na terceira lei de Newton com a interação entre dois corpos. Tá certo? Então até a próxima aula. Aquele abraço!